Bom dia a todos e todas. Eita, agora tá alto. Muito bem, gente. A proposta de hoje, deixa eu ver qual passa para frente, é falar um pouquinho sobre experiências anômalas. Lá na chamada, a gente colocou como experiências místicas, né? Mas, na verdade, Jung não utiliza esse termo. Esse é um termo mais recente, um termo da psicologia cognitiva, da psicologia evolutiva da religião, mas a gente vai tentar traçar um paralelo entre os dois. Então a gente vai tentar fazer esse percurso, começando com o problema de o que são as experiências anômalas. Vamos seguir com o processo de patologização das experiências anômalas por parte das ciências. Seguimos então com a experiência espiritual ou religiosa, que são os termos usados por Jung, e a própria experiência dele com o enfrentamento do inconsciente, né? E, finalmente, a expressão salutar e as contribuições da psicologia analítica acerca do tema. Eu devo confessar que eu também estou nervoso. Eu lembro que eu li em algum lugar que no Círculo de Eranos o Jung odiava falar em público, né? Daí ele levava várias caixas de vinho e distribuía para todo mundo. Aí ele tinha o direito, então, também de beber, mas a USCIS não deixou eu fazer isso hoje, então eu continuo nervoso. Vocês iam gostar também, né? Muito bem, vamos tentar definir o que são essas experiências? Bom, estamos falando de experiências como projeção astral, possessão e memórias de vidas passadas. Essas são algumas, né? Martins define experiências anômalas como vivências subjetivas irregulares, incomuns, que a despeito de ser experimentadas por muitas pessoas, são controversas na sua cultura de origem. Ou seja, não é anômalo porque não é próprio da natureza humana. Ela é anômala porque talvez ela seja controversa na cultura em que o sujeito está inserido, né? E elas incluem alucinações, sinestesias, que é percepções de objetos que não estão lá, né, estimulando, sonhos lúcidos. Quem já teve algum sonho lúcido? Alguma experiência de sonho lúcido? Muito bem. Memórias de vida passada, experiências de EQM, né, sujeitos que vão quase à morte e retornam com relatos a respeito disso. Curas espirituais, a gente conhece alguém na família, conhece algum amigo que vivenciou alguma experiência de não ter cura, ser desenganado e depois conseguir reverter esse quadro, né? E além disso, as experiências místicas de modo geral. Bom, o processo de patologização, né? Por que a ciência ficou por tanto tempo negando o estudo desse objeto? Talvez isso tenha que ver com essa separação muito mais recente e até uma tentativa de expulsão da religião de dentro da academia e de dentro das ciências, né? Uma divisão dicotômica entre fé e razão. Aqui a gente, como eu falei, vai usar o termo experiência anômala, mas ela é sinônimo também na obra junguiana de experiência religiosa ou experiência luminosa. Falamos dessa dicotomia, e essa dicotomia leva a um reducionismo. Mas não simplesmente a um reducionismo, não vamos estudar o fenômeno. Mais ainda, levou à patologização, né? Não quer dizer que a psicologia não tenha tentado se aproximar do fenômeno. Aqui a gente tem alguns exemplos, né? As pesquisas psíquicas na Inglaterra, as pesquisas metapsíquicas na França e, em 1920, o famoso termo que todo mundo já ouviu falar, parapsicologia. Porém, esse tipo de estudo não tinha um rigor científico, não tinha uma seriedade empírica no estudo do fenômeno. E a gente vai ver que Jung vai ser um desses primeiros empiristas a observar o fenômeno religioso de um ponto de vista pragmático. Então a ciência ficou com medo da religião dentro da academia, né? Algumas pessoas, alguns estudiosos que não tiveram medo das experiências anômalas. Alguém conhece esse livro? William James. William James é um dos pais fundadores da psicologia, né?
é o pai fundador americano. Tem mais um, que é o alemão, o Wundt. Ele foi um dos que fez um dos primeiros laboratórios de pesquisa em psicologia, né? E uma das preocupações dele recaíam sobre o tema da religião. Inclusive, o famoso livro dele, né? As variedades das experiências religiosas. Quem não teve medo da experiência religiosa? O primeiro deles, William James, talvez o mais antigo, né? Ele diz o seguinte: a psicologia não pode se dizer abrangente se falhar em dar conta desse tipo de variedade de experiência. Para compreendermos completamente a totalidade da experiência humana, precisamos fornecer explicações razoáveis desses fenômenos que, embora incomuns, fazem parte da totalidade da experiência humana. William James influenciou bastante o pensamento do Jung, né? Eles se conheceram em 1909, quem lembra? 1909, no encontro da Universidade de Clark, né? Ele ainda era um psicanalista clássico, acho que até nessa época ele era presidente da Internacional. E ele influenciou muito a obra e o pensamento do Jung, com seu pragmatismo, né? Outro que não teve medo foi Jung. Jung procurou se afastar tanto do reducionismo ateísta do Freud, o futuro de uma ilusão, né? Mas também do lado contrário, do discurso teológico. Em outras palavras, ele criou um espaço para se falar e se pensar na experiência de Deus. Não estamos falando do estudo de Deus. Isso é campo da teologia, da metafísica. Estamos falando da experiência de Deus, de forma válida, eficiente, sem os espartilhos da metafísica e da teologia. Bom, não se dedicar ao objeto não serviu só para não sabermos sobre, mas também para um processo de patologização desse tipo de experiência. E agora a gente vai ver junto algumas bizarrices. Não está passando. Foi. Então, o mito racional se furtou ao fenômeno, né? A despeito dessa trajetória da psicologia, de estudar várias dimensões do comportamento humano, ficou uma lacuna a respeito desse tipo de experiência. Mas, há quase 2 décadas, muito recente, portanto, surge o campo da psicologia anomalística. E aí está todo mundo celebrando esse campo, né? Só que Jung já estava falando disso 100 anos atrás, né? É isso que eu quero tentar chegar com vocês. Então, há quase 2 décadas surge a psicologia anomalística, com áreas dedicadas aos episódios e temas associados a esse tipo de experiência mística, explicar por que a gente tem crença. Essa é uma hipótese, né? Bom, se todas as culturas possuem religião, se muitas dessas religiões têm a experiência do sagrado direta, a experiência mística, isso deve estar em algum lugar dentro da evolução humana. Estou falando de genética, estou falando de neurologia. Nós devemos ter uma base universal para a produção desses fenômenos. Aqui nós temos 2 personagens bastante controversos. Do lado de lá, o Lombroso, um dos pais da psiquiatria moderna, e do lado de cá, o Nina Rodrigues. E a gente vai ver como o mito racional de expulsar a religião, a experiência religiosa, a experiência mística, promoveu muito preconceito e muito sofrimento. Quem conhece Nina Rodrigues? Já ouviram falar de Nina Rodrigues? Um psiquiatra higienista da chamada Escola Baiana de Psiquiatria, né? Nina Rodrigues e os seus seguidores consideravam, por exemplo, vamos tomar como exemplo, né, no Brasil, as religiões afro-brasileiras como manifestações de uma patologia social, oriunda de inclinações, olha os absurdos, falei que íamos ver absurdos, né? Suspeitas de uma raça inferior, propensas ao crime, achavam eles muito natural, efetivamente, um enfoque criminológico do candomblé. Hoje a gente vê os efeitos que tudo isso causou, né? Ou seja, não é só que eu não quero produzir ciência sobre a experiência,
Não é que eu não quero explicar o fenômeno de um modo empírico, de um modo pragmático. É que eu ainda instrumentalizo a ciência para produzir falsos marcos que são socialmente muito prejudiciais, causam sofrimento, causam preconceito. Esses líderes da escola baiana levavam ainda mais longe essa oposição. Eles diziam que os ritos afro-brasileiros, seu objeto de estudo, tinham uma implicação, uma inclinação patológica e que seria um termo da psiquiatria daquela época, né, tara, uma tara de uma raça inferior. E chegam ao absurdo de propor um projeto que foi a cabo, não quer ir, da higiene mental, ou seja, um controle dos terreiros e das práticas mediúnicas por psiquiatras que iriam visitar os terreiros, controlar as práticas que eles realizavam lá. Já tinham ouvido falar disso? Política pública? Pois é. Olha aqui o Serra, que é um dos especialistas nessa escola baiana de psiquiatria, trazendo algum dos pensamentos deles, né? Viram no transe entusiástico do candomblé, esses sábios, entre aspas, médicos, a histeria, o delírio, a psicose, manifestações patológicas, expressões de corpos dementes. O sacerdócio feminino, que era um absurdo, porque a gente vem de uma matriz judaico-cristã que a mulher está para fora, né, do sacerdócio, ou de efeminados. Era para os doutores uma evidência da natureza histérica do culto. Nos ritos, os cientistas baianos viram sintomas neuróticos, psicóticos, compulsões, morbidez sexual. A equiparação desse rito por parte dos doutores a uma categorização de um tipo de fetichismo. E aí isso vai para dentro da universidade desse jeito. E aí a gente tinha até 5 anos atrás, no Museu de Psiquiatria lá da Bahia, objetos do candomblé datados dessa época, categorizados nessa época, né? Não? Bom, mas a ciência evoluiu, a ciência se abriu para um estudo sério a respeito desse tipo de experiência, e hoje a gente já sabe que as experiências anomalísticas não têm obrigatoriamente uma relação com a psicopatologia. Existem experiências salutares e existem experiências patológicas. Mas, para que isso ocorresse, ficamos com um grande lapso de estudos, né? Só muito recentemente, cerca de 30 anos, é que nós temos pesquisas quantitativas a respeito do fenômeno, por exemplo, mediúnico e etc. Se a gente lembra da história do Jung, ele mesmo pesquisou esse tipo de fenômeno mediúnico na tese de doutorado dele. Então, aquilo que a ciência hoje celebra como algo inovador, já estava lá. É que a academia tem uma resistência muito grande, né, à abordagem da psicologia analítica também, por uma ideia deturpada de uma ligação metafísica, né, da teoria do Jung com uma metafísica. A própria psicologia da religião, cognitiva da religião, propõe aí uma discussão da religião como um resultado do processo cognitivo oriundo da seleção natural. Vocês já ouviram falar de psicologia cognitiva da religião? Não? Pois é. Ela está no campo da psicologia evolutiva. E é muito interessante, porque ele está dizendo sobre bases genéticas, neurológicas, talvez arquetípicas, algo nesse sentido, né? Nessa perspectiva, destacam-se as noções de contra-intuição, é um viés cognitivo. Vieses cognitivos são atalhos que a mente toma para tomar decisões, a mente humana. Então, um viés contra-intuitivo está, por exemplo, por trás do fenômeno de juntar teorias que aparentemente não têm uma correlação numa única teoria que amalgame essas hipóteses. Como assim? Um exemplo disso são as teorias da conspiração, né? Temas absurdos que se unem de um modo inexplicável, pela razão. Um outro seria, o outro viés cognitivo, a agência intencional. A agência intencional
é mais ou menos algo que foi sendo adquirido na evolução, adquirido não podemos dizer, né? Selecionado na evolução, onde quando a gente estava lá nas ravinas e tinha um determinado predador atrás de uma moita ou algo do tipo, e aí todos aqueles que, ao verem a moita se mexer, fugiam, mesmo que fosse só um vento, eles eram preservados. Quem sempre duvidava, acabava correndo o risco de ser comido. Assim foram selecionados pessoas, sujeitos, que criam num agente que estaria sempre ali, mesmo esse agente não existindo. Daí, por exemplo, vem o viés cognitivo que permite a gente, em seres extraterrenos também, seres extracorpóreos, né? Ou seja, espíritos, deuses e coisas do tipo. E, finalmente, os sentimentos, porque os sentimentos também influenciam como atalho de tomada de decisão. Essas noções, então, permitem entender como os fenômenos inesperados ocorrem, ficcionais, psicopatológicos, científicos e religiosos, porque nenhuma dessas agências não estão por trás da nossa produção de ciência. Somos humanos, produzimos ciência a partir desses vieses também. Bom, com esse processo de despatologização, nós temos, por exemplo, há cerca de 20 anos, uma diferenciação no CID daqueles transtornos chamados transtornos de transe e possessão, né? E agora nós temos critérios para dizer se o sujeito está vivenciando esse tipo de experiência de um modo patológico ou de um modo salutar. Alguns dos critérios, né? Sinais de que essa experiência é cultural, ausência de sofrimento patológico, ausência de algum tipo de prejuízo na vida do sujeito, experiências curtas e episódicas, uma atitude crítica sobre esse tipo de experiência, a compatibilidade da experiência ou com a religião ou com o grupo cultural que ele está associado, a não associação dessas experiências com outros transtornos patológicos, o crescimento pessoal, aqui é um ponto importante para Jung, né? Jung vai começar a construir uma ideia de que talvez o funcionamento da mente tenham aspectos que sejam análogos ao funcionamento da experiência religiosa. E aí entramos no crescimento pessoal. A experiência é controlada, ou seja, está dentro, por exemplo, de um rito. Quando inicia-se o momento do rito da experiência, ela ocorre. Quando se termina o rito, ela encerra. E, finalmente, ela ocorre num contexto social adequado. Muito bem. E da onde que o Jung tirou essa ideia e começou a namorar a ideia de que talvez a temática da religiosa fosse importante para explicar o funcionamento do psiquismo? O interesse dele pela religião veio desde muito cedo, né? O pai dele era um pastor, o avô era um pastor, a mãe dele tinha interesse nas mesas rodantes, que era um fenômeno do espiritismo naquela época. Ela tinha interesses também na teosofia, que é uma linha de misticismo, de ocultismo ocidental. E, como eu havia citado, a própria tese de doutorado dele de 1902 falava sobre as experiências mediúnicas das mesas rodantes. A tese ficou intitulada Psicologia e Patologia dos Fenômenos Chamados Ocultos. Aqui ele começa já a elaborar a hipótese dos complexos, né? Quer dizer que ele está explicando que o mundo espiritual fora não existe? Não, ele não é teólogo. Ele está dizendo qual é a estrutura psicológica para vivenciar esse tipo de experiência. Quem vai explicar se existe isso fora ou não são os teólogos, mas ele está explicando como isso é possível dentro do campo humano. Além disso, na fase pós-psicanalítica, ele retoma a temática da religião. Ele se autoriza quando ele deixa de estar envolvido com o movimento psicanalítico, né? E aí nós temos dois grandes livros, Símbolos da Transformação, que é o grande marco dele, né? De saída de uma fase e entrada em outra, e o livro vermelho, que eu esqueci de colocar quando ele começou, que 1916? 14 a 30, que são as experiências que ele vivencia pessoalmente daquilo que seria, olhando de fora, uma psicose, experiências anômalas.
E aí ele passa então a se interessar por uma visão científica e a produzir uma visão científica a respeito dessas experiências subjetivas, psíquicas, imaginativas, fantasiosas, dos delírios e das experiências anômalas. Não eram só experiências psicoides, né? Ele também vivenciou uma série de experiências parapsicológicas na casa onde ele estava, né? Então é muito interessante. Bom, ele então chega à conclusão de que o processo psicoterápico, que nada mais é do que uma catalisação do processo natural nosso de retorno à homeostase, né? Da relação entre consciência e inconsciente, esse processo da psicoterapia não mais deveria buscar uma fonte causal. A abordagem do Freud a respeito da religião, patologizando um pouco a religião, né? Ele também contribuiu para isso, visava explicar causalmente a religião. E o Jung passa a olhar não só para a religião, mas também para a função psíquica, a busca teleológica, a função de equilíbrio para frente, para o futuro. Qual é a tentativa homeostática da mente quando ela está produzindo esse tipo de fenômeno, né? Após o rompimento, vive então uma crise onde, numa espécie de um retiro, uma experiência retirada que ele teve, tem invasões de fantasias e experiências anômalas com figuras que ele viria a constatar como, alguns autores vão dizer, mito pessoal, ou ele mesmo vai dizer doença criativa, né? Porque é desestruturante o que ele vive, mas o que ocorre depois é estruturante. A fantasia, então, se torna a via régia dessa função reguladora da experiência luminosa. Luminosa do numen, né? O numen do Rudolf Otto, algo tremendum, que causa desejo, que causa curiosidade, mas ao mesmo tempo causa muito medo. E essa experiência luminosa é que seria poderosamente homeostática, equilibradora da psique. Aqui eu trouxe a menção das cartas que ele trocou com o Bill W. Bill W é o fundador do AA, dos Alcoólicos Anônimos, né? E aí ele mandou cartas para o Jung, tentando pegar algumas dicas, vamos dizer assim, para o processo dos Alcoólicos Anônimos. E aí o Jung disse o seguinte, que apenas uma experiência luminosa seria capaz de tirar o sujeito da sua dependência. Aqui ele chama de spiritus contra spiritum. Spiritum por conta do latim, né, do álcool, da bebida alcoólica, e spiritus no sentido de algo superior, uma experiência religiosa. Hoje a gente vê lá nos 10 mandamentos eu não lembro, 10 mandamentos? 12 passos, que uma das questões é a crença num ser superior. Acreditar que esse ser superior vai, de certa forma, colaborar com o seu processo de reabilitação, né? Bom, nesse período, então, Jung tem diretamente experiências com visões, conversações que a gente poderia brincar como sendo telepáticas, né? E fenômenos anômalos. Ali do ladinho tem a figura do Philemon, que é uma dessas figuras do inconsciente dele, com quem ele passou a desenvolver uma técnica importante para abordagem analítica, que é a imaginação ativa, né? E ele traz aqui um trecho sobre a experiência dele com esse Philemon, que seria um daimon ou algo assim dele. Philemon, ele diz, da mesma forma que os outros personagens da minha imaginação, trouxe-me o conhecimento decisivo de que existiam na alma coisas que não são feitas pelo eu. Vem de onde? Vem do inconsciente. O inconsciente talvez seja essa base para a ideia de mundos espirituais. Quer dizer que ele está reduzindo? Mais uma vez, não quer dizer que ele está reduzindo. Possuindo, então, essas imagens, vida própria. Philemon representa uma força que não era eu. Em imaginação, conversei com ele e disse-me coisas que eu não pensaria conscientemente. Percebi claramente que era ele e não eu quem falava. Explicou-me que eu lidava com os pensamentos como se eu mesmo os tivesse criado. Entretanto, segundo lhe parecia, eles possuem vida própria, como animais numa floresta, homens numa sala ou pássaros no ar. Ele passa então a levar muito a sério esse tipo de experiência
e a tentar entender isso de um modo empírico e pragmático. Mais para frente, nós vamos ver já numa obra mais amadurecida dele, Resposta a Jó, o que ele fala a respeito da função religiosa. Ele diz: o desenvolvimento psíquico não se limita ao contato com o mundo objetivo, mediado pelos sentidos, mediado pela psique, mas também pelo mundo interno, subjetivo, produtor de imagens arquetípicas, abstratas e impalpáveis. Ou seja, voltar as costas para a experiência do religioso, mesmo que fora de uma religião. Hoje a OMS fala em espiritualidade, né? Ter um sentido de existência. Voltar-se as costas para esse inconsciente talvez seja uma forma de impedirmos o funcionamento equilibrador natural da psique, né? Essas chamadas experiências psíquicas com as imagens internas equivaleriam à experiência religiosa, porque impulsionam o sujeito a, o que os autores pós-junguianos vão dizer, ao estabelecimento, ao reestabelecimento do eixo ego-self, que uma hora era unilateral, a gente tem o complexo do eu sendo emanado do si mesmo, né? Desenvolvendo-se na consciência, tendo contato com o mundo externo, e depois, em algum momento, por volta da metanoia, a gente vai ter que parar de olhar um pouco para o mundo externo e se voltar para a influência do si mesmo. Aí, então, o eixo é agora bilateral e não mais unilateral. Não me parece de todo improvável que o próprio arquétipo da totalidade, o si mesmo, possua como tal uma posição central que o aproxime singularmente da imago Dei, da imagem de Deus. Então a gente tem uma experiência inata, humana, dessa imagem dentro de cada um de nós. Finalmente, chegamos às expressões salutares e às contribuições que o Jung deixou para nós a respeito desse tipo de experiência espiritual. Olha o que ele vai dizer: os deuses como uma experiência de contato com o luminoso, né? Deus é um pensamento que a humanidade tirou de si mesma, estamos falando da instância do si mesmo, a instância do self, em todas as partes do mundo e em todas as épocas. Por isso que é universal culturalmente, né? Sempre e renovadamente, em formas semelhantes, um poder do outro mundo que o homem louva, um poder que cria assim como destrói. Deus é uma ideia necessária à vida. Ou seja, todo o processo de organização do psiquismo, inconsciente e consciente, do ponto de vista dos arquétipos, daquilo que é transcultural em nós, até o que é próprio cultural e da história do sujeito nos complexos, estão sendo orquestrados por uma imagem de Deus. Uma vez que, psicologicamente compreendido, a divindade não é nada mais do que um complexo de representações, projetado e acentuado no sentimento, de acordo com o grau da religiosidade do indivíduo, Deus deve ser considerado como um representante de uma certa soma de energia psíquica. Essa energia, portanto, surge projetada, olha que interessante, ela está no nosso inconsciente e ela surge projetada metafisicamente para o mundo objetivo, porque ela funciona de dentro para fora do inconsciente, senão não conceberíamos a religião, não conceberíamos a experiência mística, né? Quando ela é, então, desalojada de lá. A pergunta que não quer calar, né? Era Jung, então, um místico? Jung estava produzindo uma nova religião, uma metafísica? Bom, a psicologia analítica, então, por essa breve apresentação que eu quis trazer para vocês, estava na vanguarda do que hoje a psicologia evolutiva está tentando explicar. Seja do ponto de vista do chamamento de vieses cognitivos, ou seja do ponto de vista dos arquétipos, que são heranças que temos evolutiva e que são próprias da raça humana, são genéticas, têm um fundamento genético e instintivo. O ponto que eu acho muito importante marcar é que Jung, então, está dedicado ao estudo da experiência de Deus e não de Deus do ponto de vista metafísico. De um modo empírico, de um modo pragmático e num outro sentido, não no sentido da fenomenologia, mas
de um modo fenomenológico, né? Opa! Aqui eu trago uma comunicação para vocês verem o quanto o que hoje eu estou chamando de psicologia evolutiva da religião pode dialogar com a psicologia analítica, né? O professor Wellington Zangari, da USP, do Departamento de Psicologia Social, tem hoje um grupo de pesquisa que começa há cerca de 5 anos a criar um diálogo entre psicologia analítica e a psicologia evolutiva, né? E aí o professor Paiva foi o idealizador desse grupo, né? E ele diz o seguinte sobre a estrutura neurológica genética da religião. A arquitetura da mente e do cérebro são responsáveis por uma abertura cognitiva que resulta em vários subprodutos, dentre os quais o subproduto da religião. E o papel da cultura, que alguns acham coevolutivo com o do sistema neurológico, é necessário para precisar a natureza particular desses tipos de vieses contraintuitivos. Ainda, a etologia, a ciência que estuda os instintos. Arquétipo é instinto e representação simbólica desses instintos. O que a etologia tem a dizer? Nesse livro, O Comportamento Animal e a Raiz do Comportamento Humano, Nogueira Neto fala da religião como uma programação comportamental aberta. Se a gente pensa na função religiosa da psique em Jung, talvez aqui, do ponto de vista biológico, neurológico, a gente está falando da mesma coisa. Isto é, como uma das capacidades de aprendizagem propriamente humanas, geneticamente, não é o autor que coloca arquetipicamente, é uma brincadeira que eu coloquei, mas arquetipicamente programadas. Lembrem-se que os arquétipos limitam as nossas experiências, não limitam de uma forma pejorativa, mas eles são a totalidade da experiência possível humana, né? Será que a gente consegue soltar o vídeo? Não? Não podia faltar esse trecho dessa entrevista, né? Não importa o quão complexo seja o seu trabalho. Com o WorkOS da Monday.com ele fica simples. In which people have lived since 1,800 years. How did he try to impress these convictions on you? Did he Algumas comentadas, porque como está ao vivo no YouTube é perigoso cair, entendeu? Então faz uns comentários, vê que não é mesmo. Pode fazer uns comentários. Tá bom. Todos conhecem essa entrevista, né? Agora a gente vai chegar na pergunta que não quer calar, né? Muito bem, podemos voltar para o slide? E assim eu termino com a pergunta, né? Era Jung um místico? E aí vem a resposta dele. Ele acreditava em Deus? Agora, difícil de responder. Aí ele comete um ato falho, né? Eu preciso... Não. Aí ele não termina a acreditar. Ele diz, eu não preciso acreditar. Eu sei. Muito bem, gente. Agradeço a paciência de vocês. Muito obrigada, professor Renan.